Alô Planeta Terra, alô Brasil, 20 horas, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, ano 2 do nosso Jogando Conversa Dentro. Estou gostando a beça. Aliás, ano 2 do Jogando Conversa Dentro de quinta-feira e ano 2 da roda de cura de alinhamento energético da terça-feira. Então, bem-vindo aí quem está chegando. E dentro daquela perspectiva que eu resolvi esse ano que eu não ia bolar tema, que o tema ia cair no meu colo, essa semana, da semana passada para cá, por alguma razão, né, os temas aparecem ou em conversa com amigo, ou conversas com a Gabi, ou em leitura que eu estou fazendo, ou alguma coisa que eu vejo na internet, né, o tema aparece. E da semana passada para cá, por alguma razão rolou essa história do copo meio cheio, meio vazio. Eu não estou conseguindo me lembrar aonde que surgiu esse ditado numa conversa em algum lugar qualquer. E aquilo, pau, ficou na minha cabeça. Porque é uma metáfora bacana, né? Eu acabei fazendo a roda de cura de terça-feira com esse tema. Do copo meio cheio, meio vazio. E isso, inclusive, acabou virando uma música. Eu tive que retirar essa música do Spotify hoje, porque deu algum defeito, né, no algoritmo, sei lá, meio que deu uma estragada. Aí eu tirei e amanhã de manhã eu estou repondo. Então eles estão disponibilizando bem rápido. Então eu imagino que amanhã à tarde essa música, O Copo, já deve estar lá no Spotify, né? Ficou bem legal. Porque dentro desse tema, o copo meio vazio ou meio cheio. E aí, obviamente, que eu fico elaborando, né? Eu fico pensando cá com os meus botões, né? Sobre esses temas todos, porque tudo isso traz sempre informações subliminares e subjetivas muito interessantes. E eu acho que eu acabei pegando algumas vertentes legais, né? Primeiro, vamos ao ditado em si, né? A gente está olhando para metade do copo cheio ou para metade do copo vazio? A gente está olhando para metade do copo vazio. Sabe por quê? Por várias razões. Mas tem uma razão que é física, que é neural. Sabe uma coisa que a gente fala muito, ou ouve muito? Ah, fulano, nossa, 9 coisas deram certo, só porque uma coisa deu errado, você está todo aí, todo triste. Nossa, está indo tudo bem, só porque uma coisinha não funcionou, fica tudo um cataclisma. É isso aí, o cérebro, não é a mente não. O cérebro trabalha focando, priorizando, é claro que eu estou falando de uma forma genérica, priorizando aquilo que não está bom. Já tinha uma coisa que a neurociência já sabia, que o cérebro não opera distinguindo passado de presente. Isso é muito legal. Para o cérebro, tudo que é pendência, tudo que não foi resolvido, não foi curado, não foi aprendido, não foi entendido, tudo que está ali na pendência é tratado pelo cérebro como hoje. Não importa se aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe. Isso já por si só já é interessante. E o cérebro também tem uma tendência de focar no que não está bom. De focar no que está provocando sofrimento, de focar no que está provocando limitação, porque isso é pendência. Isso são áreas a serem trabalhadas. É uma das formas que o campo, que o sistema, que a vida, que o universo tem de manter a gente informado, né? São formas de sinalização. Né? Que tem coisas que têm que ser olhadas, que têm que ser trabalhadas. Né? O universo trabalha. É muito fascinante quando a gente entra dentro dessa linguagem, né? Dessa forma de ver, e a gente percebe que o universo, a vida, está trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Para nossa expansão. O tempo todo. Tem uma coisa oriental que é muito legal. Quando a gente sai pela barriga da nossa mãe, quando a gente nasce, tem um único movimento. Eu vou chamar de pulsão. Não psicanaliticamente. Eu gosto de... Né, como se pulsão fosse um empurrão. Né? Um empuxo. O empurrão primordial é em direção
a gente recuperar a consciência de quem a gente é. E todo o universo trabalha para isso. É mais complexo, porque como o Papai do Céu, seja quem ele for, né, inventou o tal do inconsciente, e eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano, não. Eu estou me referindo a tudo que não é consciente, que é muita coisa. É muito surreal a ideia de que eu estou vivendo aqui e mais de 90% de mim está vivendo e eu não sou consciente. Por N razões, né? Eu estou sempre repetindo isso, é bom a gente relembrar, porque eu acho que inconsciente, esse conceito de inconsciente, eu acho que é urgente que ele seja inserido, implantado na nossa visão de mundo. A gente tem que parar com essa ideia cartesiana e mecanicista ocidental de que só é real o que eu apreendo com 5 sentidos e elaboro com uma mente que pensa. A realidade acontece. A física quântica já entende que a existência é multidimensional, que é holográfica. Então, o buraco é muito mais amplo, em cima, embaixo, no meio, dentro, fora, né? Simultaneamente, os buracos estão em todos os lugares. Então, a ideia do inconsciente, né? Eu sou inconsciente de quase tudo que está acontecendo dentro do meu corpo. Eu sou inconsciente do que aconteceu 9 meses na barriga da minha mãe. Eu lembro de pouca coisa da minha primeira infância. Eu não lembro de nada das minhas vidas passadas. Eu não conheci quase ninguém da minha ancestralidade. Eu não sou consciente de quase nada ou de nada da minha interação extremamente complexa com o inconsciente coletivo. E tudo isso está morando em mim. Geneticamente, epigeneticamente, morfogeneticamente, karmicamente, sistemicamente. E eu sou consciente de muito pouca coisa disso. De muito pouca coisa. Então, é muito importante a gente introduzir eu acho que são 2 conceitos que eu tenho sempre me repetido, porque nesse meio, já posso falar de meio século, né? Nesse meio século que eu venho flertando, estudando, praticando, pesquisando, principalmente o mundo oriental, nossa, faz tão parte da visão de mundo há milênios. Tem 2 coisas que vêm de lá que eu acho que a gente precisa urgentemente ficar se trabalhando para que isso faça parte da nossa visão de mundo, que é a ideia do inconsciente e a ideia da impermanência. Né? De tudo, não tem para sempre. Né? A gente tem que parar com essa estratégia que nunca funciona, de tentar ficar controlando o incontrolável, de tentar ficar tentando se enganar que vai ser para sempre. A única coisa que é permanente é a impermanência. O resto passa, tudo passa. Inclusive a gente vai passar, vai morrer. Agora experimenta numa roda de amigo falar de doença e morte, você é exorcizado. E a gente não fala de morte, a gente finge que não vai acontecer. E a maioria das pessoas é surpreendida quando isso vai acontecer e não sabe o que fazer com isso, aí deprime-se, aí revolta, né? Isso tudo tem a ver com copo meio cheio, meio vazio. Então é natural, não é positivo, eu detesto positivo e negativo, mas vamos lá, não é positivo, né? Esse fato, mas é natural, é compreensível que a gente dê mais foco na parte vazia. Até porque o que está cheio, né? Agora, existem muitas formas de dar foco à parte vazia. Uma coisa é você olhar para a parte vazia como alguma coisa a ser cheia. Outra coisa é você olhar para a parte vazia como uma falta, como um vazio. E talvez a maioria de nós olhe assim. Até porque culturalmente a gente não aprendeu a olhar de outro jeito, né? A gente foi convencido, aliás, eu não sei se é assim, mas eu acredito que seja assim, eu concordo muito com os orientais, né? A nossa cultura, ela convenceu a gente de que a gente tem uma falta, um vazio. E a gente sente. Quem não sente um vazio?
Quem não sente uma falta? Só que essa falta e esse vazio não existem. Isso é uma construção coletiva de milênios que fez a gente. A gente não é ensinado que tem uma falta ou um vazio. A gente nasce assim porque existem muitas linhas de transmissão que passam, né? Como Freud dizia, os inconscientes se comunicam. Tem um inconsciente coletivo, tem um campo mórfico. A gente não, ao nascer, a gente não é um papel em branco. A gente não é uma tábula rasa. A gente já vem com coisa dessa. A gente já vem com toda uma lealdade geracional, uma transmissão sistêmica. Né? A gente já vem com informação no nosso inconsciente de todas as vidas que a gente viveu, da interação que a gente faz com o inconsciente coletivo. A gente vem com coisa dessa. O que a gente vem é que aquele neném físico, né, ele não tem um cérebro para ter esse tipo de cognição, porque essa informação toda está morando no inconsciente. E o inconsciente é uma instância gigantescamente maior que o consciente. E aí, pensando em tudo isso, né, nessa coisa do eventual ônus que a gente pode experimentar focando mais na parte vazia do copo, né, ou minimizando, ou desqualificando, ou subdimensionando, ou subvalorizando a parte cheia, a gente faz muito isso também. Eu fiquei pensando nos derivativos aqui dessa metáfora. Tem situações onde a gente sente que o copo está totalmente vazio. A depressão talvez seja, né? Essa metáfora sirva para a depressão, um copo totalmente vazio. Tem situações que a gente sente que está pleno, que está inteiro, que o copo está cheio. Mas às vezes o copo está cheio de angústia, transborda. Quando o copo está meio cheio, meio vazio, também a parte meia cheia pode estar meia cheia de coisas que não são legais. Porque a gente, nesse desespero, né, nessa emergência, nessa urgência de suprir essa sensação de vazio e de falta que a gente tem, a gente enche de qualquer coisa. E a gente enche de qualquer coisa. A gente passa por cima da gente facinho. A gente, para se sentir pertencente, para se ser amado, olhado, respeitado, considerado, incluído, a gente faz qualquer coisa. O terapeuta conhece bem isso, né? Como tem, infelizmente, tanta gente que suporta viver em relacionamentos adoecidos, em trabalhar no que detesta, em morar onde não gosta, né? É claro que eu não estou falando de extremos, né? Estou falando da vida neurótica, cotidiana, normal, da maioria de nós todos, né? A gente aceita com muita facilidade o ruim, se isso apontar para a gente migalha de pertencimento e de amor. É complicado, é complicado. É muito complicado, porque muito desse movimento de passar por cima da gente passar por cima da gente ficar mendicante, da gente ficar aceitando qualquer coisa, é desespero. É claro que tem uma contingência que é muito triste também, que é a falta de compreensão, né, cultural. Volta e meia eu estou falando, inteligência emocional é uma coisa que tinha que ser ensinada em casa, tinha que ter ensinado na escola. Mas a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, ocidental, branca, capitalista, né, só considera que é real aquilo que 5 sentidos, acesso e uma mente racional elabora. Nós somos uma cultura cartesiana e mecanicista e católica. Então, a gente está numa cultura que se constrói a partir de 2 pilares, uma ciência materialista, cartesiana e mecanicista, e uma igreja católica. E assim se construiu, né,
o arcabouço da nossa subjetividade. E o teto é muito baixo, né? Quando você acessa, eu não acho que africano, indígena e oriental é melhor do que nós, né? Mas por uma questão de quilometragem, né? A gente está falando de milênios de culturas se contrapondo com poucos séculos da nossa, né? E também por uma questão de visão de mundo. Essas culturas antigas têm um olhar, uma perspectiva muito ampliada. É claro que a nossa cultura se desenvolveu no campo da física, da química e da biologia, né, que são as três ciências que versam sobre a vida material. Talvez a nossa cultura seja a que mais desenvolveu isso em relação a toda a história da humanidade. A gente foi mais fundo, né? Essa nossa cultura em biologia, química e física foi mais longe do que as outras culturas, mas no resto brincou. Então eu acho muito importante a gente pegar emprestado de culturas antigas exemplos para poder compor e a gente poder desconstruir uma série de conceitos, de estratégias. Eu me lembro, modo de falar, não? Obviamente que eu não conhecia o Einstein, mas que o Einstein falava, como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? Repete do mesmo jeito. E a gente fica fazendo isso. Então, eu acho muito interessante como dos anos 60, 70 para cá, essas culturas antigas começaram a entrar. Índia, China, Tibete, Japão, mais recentemente o que a gente chama de xamanismo, né? Isso tudo vem trazer, tá, bacana, além de técnica, de terapias e tudo, super bacana. Yoga, macrobiótica, budismo, chakras, acupuntura, shiatsu, ayurveda, super importante, mas tem uma coisa que é visão de mundo. Visão de mundo. E eu acho que é a partir daí que a gente constrói a possibilidade de um viver menos adoecido. Porque olhar para um copo e achar que metade está vazio é uma forma de adoecimento muito cultural e muito vindo da religião, né? De uma religião como a que ficou vigente na nossa cultura, que convenceu a gente que a gente nasce pecador e culpado. A gênese do copo vazio, da metade vazia, ou às vezes de um copo inteiro vazio, é muito fruto dessa informação católica, né, de que a gente, ao nascer, é culpado e pecador. Tem até que fazer um ritualzinho quando a criança nasce para limpar o pecado do Adão, que resolveu comer maçã, quando, na verdade, o machismo estrutural começa lá, né? Porque foi a mulher que enganou o Adão e convenceu a ele de fazer o que não devia, e a merda toda que veio depois é em função, né, de um erro da mulher. Olha que absurdo. E isso se perpetuou como construção do nosso inconsciente coletivo ocidental. A culpa, o pecado, né? Isso tudo forjou esse vazio, essa sensação de vazio. E aí, gente, quando você olha para o Oriente, né, como eu comecei a olhar há 50 anos atrás, qual é a primeira informação que você recebe, além de técnica, né? De técnica, de yoga, essa coisa toda, que é muito legal, né? Qual é a primeira coisa, pelo menos que eu vi? Caramba, eu não sou pecador e culpado de nascença. Quem quer que seja Deus me fez do jeito que foi, a gente não sabe, inteiro, perfeito, pronto. Eu não fui fabricado faltando. Eu fui fabricado pronto. Isso muda estrategicamente, filosoficamente, muda tudo. Porque uma coisa é você ser um não ser. Alguém que não é e que tem que construir alguém que é ao longo da vida. Ainda tem uns fatores complicadores terríveis, né? Porque a gente tem uma vida só, segundo a igreja,
ainda tem um Satanás fungando no teu cangote o tempo todo. Então, na minha opinião, não tem ninguém no céu. Deve ter Deus, Jesus e Nossa Senhora. O resto não deu para entrar. Porque ninguém tem essa virtude toda. Ninguém tem essa. Ninguém em uma vida só, tendo nascido pecador e culpado, com Satanás fungando no cangote, consegue entrar no céu. É claro que isso é uma brincadeira, mas grande parte da humanidade acredita literalmente nisso. E isso cria um problema terrível, emocional, psicológico, existencial. Porque isso criou, antes de mais nada, uma sensação de vazio. Isso produziu na gente uma sensação de falta. E o que o Oriente vem falar? Esse Oriente que tem aí 5 milênios de background, de know-how. O problema da gente não é ser pecador e culpado. O problema da gente é ser ignorante de quem a gente é. E isso muda toda a história. Tem uma frase que eu não sei se eu li em algum lugar, ou eu que inventei, ou eu que plagiei, mas não importa, porque a frase é muito boa. Eu não estou encarnado aqui para construir alguém que eu não sou. Eu estou encarnado aqui para desconstruir tudo o que eu não sou. Olha só a diferença, isso não é uma firula filosófica. Aliás, a gente tem que parar de achar que filosofia é uma coisa feita por europeu gordo e rico que fica fazendo masturbação mental porque não tem o que fazer. A filosofia é o pavimento sobre o qual você anda na estrada da sua vida. Sobre que visão de mundo você está caminhando. Isso é muito sério, gente. É muito sério. É isso que vai construir a nossa vida. É isso que vai determinar a forma como a gente vai lidar com a gente. O processo devia ser ao contrário. O processo é ao contrário, na verdade. Né? A vida que eu vivo é determinada pela qualidade de vida que eu vivo dentro de mim. A qualidade de vida que eu vivo dentro de mim, a qualidade do relacionamento que eu tenho comigo, a qualidade de como eu me sinto encarnado nesse corpo, nessa vida, vai determinar o resto. Se eu quero mudar o fora, eu tenho que mudar o dentro, porque o fora é um reflexo do dentro. Tudo, a qualidade com a qual eu vou receber a vida, nos seus aspectos vibratório, relacional, psicológico, emocional, né? De tudo, a forma como eu recebo, não é o que eu recebo, é a forma como eu recebo. Ela é diretamente relacionada com a forma, com o que eu expresso para o mundo. Eu vou receber do mundo a mesma qualidade que eu expresso do mundo. E a única forma que tem de mudar a forma como eu recebo as coisas que a vida me traz através dos outros e das circunstâncias é mudar a qualidade que eu expresso para a vida. É quase uma equação matemática. Hindu, índio, africano fala disso há 5 mil anos. Você vê como é que foi torcida, foi deturpada todo o processo. Aí a gente gasta uma quantidade de energia, de tempo, de neurônio, de tudo, de dinheiro, de tudo, tentando controlar o que não tem controle, tentando ter uma ingerência naquilo que a gente não tem ingerência e fazendo aquilo que o Einstein falava, né? Repetindo a mesma estratégia, esperando que mude alguma coisa. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer diferente. E tem meio século só que a gente está acessando informações diferentes que podem mudar totalmente a nossa visão de mundo, né? Recebendo da África, recebendo dos povos originários das Américas, recebendo do Oriente, da Oceania, desses povos antigos que estão há milênios estudando, pesquisando, praticando. Eles não são melhores do que nós. Eles são mais antigos. E por alguma razão, esses povos têm uma coincidência muito grande de ter uma visão de mundo muito sistêmica, de ter uma visão de mundo muito holográfica, muito multidimensional, né? muito ampla na sua percepção da psique, da energia,
né, do funcionamento do universo. A gente tem muita coisa para aprender com essa galera e muita coisa para ensinar também, né? A gente tem uma psicologia que vem se desenvolvendo muito, várias escolas de psicologia, né? Tem a física quântica que avançou muito, né? Tem muitas áreas que estão encontrando essas áreas antigas e isso ainda está sendo germinado um não sei o quê, que talvez seja uma ponte, né? Para a gente melhorar a qualidade da nossa existência. Porque enquanto a gente não melhorar a qualidade da nossa existência, o fora vai continuar refletindo quem a gente, né, quem a gente é por dentro. Não é quem a gente é por dentro, é como a gente está por dentro. Porque a gente é inteiro, perfeito, pleno. Só que a gente não sabe. Esse é o grande mistério. O mistério não é por que a gente nasce pecador e culpado. O mistério é por que a gente é ignorante de quem a gente é. A cultura da Índia, por exemplo, se constrói em torno desse mistério. Isso chama avidya, é a ignorância de quem eu sou. Então, esse é o ponto, né? Eu não estou aqui para construir alguém que eu não sou. Eu não sou pecador e culpado. Eu não tenho que construir um ser humano. Eu tenho que desconstruir o quê? Um inconsciente cheio de pendência. Porque isso faz parte do mistério. Por que Deus, seja lá quem ele for, seja lá como ele nos fez, como ele fez tudo, o fato é que a gente está aqui na vida com muito mais de 90%. A gente está vivendo e 90% da gente está vivendo e a gente não é consciente. Isso é um mistério. Por que é assim? Ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe responder. Por que o absoluto se manifesta como relativo? Por que o uno se manifesta como dual? Aquela pergunta que a gente faz para mãe ou para padre. Ah, se Deus é tão bom, por que o mundo é tão ruim? Isso é mistério, gente. O que a gente vai encontrar em toda a literatura, obviamente que eu não li toda a literatura, mas o que a gente vai encontrar é a teoria. É teoria. É versão. Né? O fato de que não tem unanimidade nas versões, nos detalhes das versões, que tem muita unanimidade na essência desses povos todos. Tem muita unanimidade no que é essencial. Mas no detalhe, né, quando eu vejo essa imensa quantidade de versões, né, de especulações, de teorias sobre a criação, sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre vida depois da morte, para mim é a própria constatação de que ninguém sabe. Ninguém sabe. É tudo mistério. É um grande mistério. É um grande mistério. Então, voltando para o copo meio cheio e meio vazio, né, eu acho que é legal a gente ter muita consciência. É claro que eu entendo o ditado. Né? O ditado fundamental, a metáfora, é no sentido de como se alguém dissesse, pô, está sofrendo aí pela metade do copo vazio e não está valorizando a metade cheia. Né? É mais ou menos o ditado. O ditado é como se fosse uma forma de sinalizar isso. Pô, se liga na parte cheia. É a partir da parte cheia que você pode encher o resto do copo. Mas não vai ser sofrendo pela parte vazia que a gente vai encher o copo. Mas eu acho que aí a gente pode entrar no desdobramento disso. Né? Do que está cheio a metade do copo? Do que a gente encheu? A gente encheu de substância real, de quem a gente é, do nosso talento, do nosso desejo, da nossa natureza real, de quem a gente de fato é? Ou a gente encheu de um monte de entulho para criar compensação nesse vazio, nesse buraco interno? Aí a gente realmente só consegue encher metade do copo. Ou a gente tem realmente uma sensação de que o copo está totalmente vazio. Né? Eu acho que a depressão tem muito essa metáfora, né? Um copo totalmente vazio. Se o copo está totalmente cheio,
Vai ter épocas na vida que a gente sente uma plenitude, quando a gente está apaixonado, quando a gente está numa fase de alta na nossa vida profissional, quando a gente tem filho, né? Aí, porra, o copo fica cheio legal. Mas também tem muitas vezes que o copo enche de entulho e transborda. E dá tanta merda como dá com um copo totalmente vazio. Então você vê que a própria metáfora dá margem a gente desdobrar muita coisa. E para mim, quando eu olho para a metáfora, a primeira coisa que sempre me bateu é isso que eu já falei aqui, né? Não existe um vazio, uma falta na gente. Nós fomos convencidos culturalmente, pela cultura, pela religião, né? Que nós somos pecadores e culpados, que nós somos faltosos, que nós somos incompletos, e isso tem tantos séculos de repetição que implantou no inconsciente coletivo uma verdade, né? É só você estudar Sheldrake, ver a ressonância do campo mórfico, que dá para entender. Sabe aquela coisa do Goebbels? Você repete uma mentira e tantas vezes que ela vira verdade? Foi isso que aconteceu. E junte-se a isso, né, uma total falta de subsídio, de recurso para lidar com isso. Então a gente ficou refém desse vazio. O vício, né? Eu falei disso na terça-feira. O vício é uma expressão disso. A compulsão, o vício, é uma tentativa. Né? Isso me reporta muito aquela coisa que o Freud falava, dessa pulsão da busca do prazer e da evitação da dor. Isso é visceral, gente. Isso não é racional. O nosso psiquismo, né, busca visceralmente a busca do prazer e a evitação da dor. E é claro que eu estou generalizando, mas muito do vício é construído quando você encontra uma fonte de prazer artificial que temporariamente vai suprir uma falta, que vai anestesiar uma dor, que vai tirar do contato de uma angústia, de um sofrimento. Aí eu dou sempre esse exemplo do Alcoólicos Anônimos. O AA, método Minnesota, veio dos Estados Unidos, 2 alcoólicos que criaram aqueles 12 passos, o Só por Hoje, o Evite o Primeiro Gole, aí depois teve o NA, o Narcóticos Anônimos, e hoje em dia, com essa mesma estrutura, você tem para comedores compulsivos, para workaholics, para usuários de videogame e informática, para acumuladores, para usuários de academia, tem viciado em academia. Quer dizer, fora droga e bebida, o resto é saudável. E tudo pode virar vício. Porque a gente não foi dotado, pela nossa cultura, nem na família, nem na escola, de recurso para lidar, principalmente, com o nosso emocional. Gente, tem umas coisas que eu acho surreal. Já reparou? Sempre que alguém se emociona em público, pede desculpa. A gente foi feito numa cultura que até hoje acredita que pensar é superior a sentir, que pensar é o produto mais nobre que um ser humano produz. A nossa cultura ocidental se construiu acreditando nisso. Essa cultura cartesiana e mecanicista, né? Eu sou filho de uma família de intelectuais da literatura e do teatro. Eu passei a vida inteira ouvindo que pensar é o suprassumo que um ser humano produz. E ouvi meu pai repetir muito na minha vida. Rui Barbosa dizia que o homem se mede daqui para cima, né? Um oriental morre de rir, um índio também. Porque pensar é muito importante para lidar aqui com a vida tridimensional, com a vida material, relação, profissão, a vida, né? A mente foi feita para isso. Agora, se você for pensar, nem isso a gente aprendeu. Nem isso. A gente foi male na escola, treinado, legal, a ter raciocínio rápido,
a ter boa memória, a acumular muita informação, muito conhecimento. Mas a gente não tem treinamento, porque a gente, quando precisa estar com foco no presente, a gente tem muito pouco foco. Muito pouco foco. Então, nem essa mente pensante, racional, intelectual, que a nossa cultura endeusa tanto, a gente tem expertise para usar. A gente tem que fazer muito esforço quando a gente quer estar no foco, quando a gente quer estar na presença. A gente precisa fazer esforço. Então, a gente ficou muito mal. Só com o advento do Freud, né, já existia psicologia antes, mas a partir do Freud que a coisa ganha esse tamanho que ficou, só a partir de 120 anos atrás, que a gente, como cultura, passa a ter um processo de autoconhecimento efetivo. A gente passa a ter um caminho que vai dar recurso. Claro, já tinha filosofia, obviamente, né, com essa intenção, mas a filosofia não conseguiu, até por uma questão de erudição, uma questão cultural, uma questão de sofisticação intelectual, né, não foi uma coisa que foi, né, que se expandiu para o povo tanto quanto a psicologia se expandiu. Mas é uma coisa muito nova. É muito recentemente que a gente foi ter, e isso para quem faz terapia, né? Que a gente foi ter recurso para poder lidar de uma forma efetiva, para a gente não ficar, né, enrolado nessa história do pecado, da culpa, Eu me lembro muito, eu falei isso na terça-feira, de um sócio que eu tive que falava assim, você quer ser feliz ou ter razão? Você quer ter razão. Por mais incrível que pareça, né? A gente quer ter razão. Porque a gente já tem autoestima tão mais ou menos, a gente tem um alto valor tão mais ou menos, que se nem razão a gente tiver, quem somos nós sem razão? Nós, né, que de uma forma muito fácil a gente passa por cima da gente. Até porque culturalmente, a gente aprendeu algumas coisas que também são atrapalhadores imensos, né? A gente aprendeu e alguma parte da gente ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais bacana do que fazer por si, que dar esperando receber é errado. Olha que armação interessante. Que alto valor é vaidade. Eu quase que acho que isso foi deliberado para manter a nossa autoestima e o nosso valor bem baixo para a gente poder ser controlado e manipulado. E me lembro, do jeito de falar, me lembro muito do Dr. Reich, o pai das terapias corporais. O Reich era comunista, eu acho que desse pessoal, né, do começo, né, o Reich, Jung e o Freud, que eu acho que é a grande trinca, né, da psicologia moderna, foi o único que foi político. Ele era comunista, ativista, marxista. Ele foi expulso de todos os partidos comunistas que ele teve, foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas, e ele dizia, a ninguém interessa um ser humano potente. Porque um ser humano potente, alguém que é culto, inteligente, psicológica e emocionalmente saudável, alguém que é bem alimentado, que é orgasticamente potente, uma pessoa dessa ninguém controla e manipula. Uma pessoa dessa não é interessante para ninguém, nem para nenhum sistema político, nem para nenhuma religião. Tem uma coisa que eu acho muito emblemática. Repara, qual é a primeira coisa que religião e ditaduras vão demonizar? Sexo e dinheiro. Porque sexo e dinheiro, por vias diferentes, são expressões extremamente potentes do nosso poder pessoal, do nosso alto valor. Dr. Reich dizia que ninguém que não tenha uma vida sexual potente, livre, intensa, não é intensa ninfomente falando, é orgástica, vou usar, né, em termos de conatos, como dizia o Spinoza, em termos de Shakti, como dizem os hindus, potência.
Ninguém que não tenha uma vida sexual potente tem uma vida potente. Não tem prosperidade, porque tudo é fruto de conatos, tudo é fruto de potência. E a sexualidade, eu não estou falando de genitalidade. E o Freud, quando falava de sexualidade, não falava de genitalidade. Falava de libido, falava de potência. E potência é muita coisa, é talento, é vocação, é capacidade, é autoestima, é autovalor, é boa autoimagem, é amor próprio. E tudo isso é castrado pelas religiões. Claro que eu estou generalizando. Claro que eu estou generalizando. Então, convém ao sistema que a gente tenha meio copo cheio e meio copo vazio, porque um copo cheio de potência, ninguém mais te manipula. Não é verdade? Então, eu acho importante a gente estar muito consciente, né? Ah, tem outra coisa também, né, que eu fui desdobrando dentro desse pensamento. Como nós somos seres multidimensionais, eu me lembro muito de um professor que dizia que uma das coisas que a gente tinha que introduzir na nossa reengenharia interna, além da impermanência, além do inconsciente, é tirar o ou e botar o e. Nós somos seres e, nós não somos seres ou. Nós somos holográficos, nós somos, né, a neurociência já sabe que o cérebro opera e funciona de uma forma holográfica. Então nós somos seres e. Nós somos bons e maus. Nós somos legais e não legais. Nós somos verdadeiros e mentirosos. Nós somos ótimos e horríveis. Nós somos virtuosos e cheios de erros ao mesmo tempo. Porque nós somos muito plurais. Então nós temos vários copos. Tem partes da gente que o copo está vazio. Ou tem épocas que o copo está vazio, mas concomitantemente tem outros setores da gente que o copo pode estar cheio de coisas legais. Em outro setor ao mesmo tempo, o copo pode estar cheio de coisas não legais. Em outro setor, o copo pode estar vazio. Ainda tem esse complicador. Então, acho que fica aí essa reflexão, né? Eu acho que tem, dentro dessa minha proposta de jogar titicas de luz no ventilador, né? A ideia daqui do Jogando Conversa Dentro é essa, né? Eu vi aqui jogar conversa dentro com vocês em função das coisas que eu venho pensando, que eu venho lendo, que eu venho aprendendo, que eu venho conversando, sem nenhuma intenção de ser conclusivo, de ser verdadeiro, de ter razão, né? Eu não quero ter razão aqui não, tá? Aliás, me lembro muito do meu pai, que falava uma coisa que eu acho sensacional. Meu pai falava assim: tenha verdades, tenha certezas, mas todas temporárias. Olha que legal. Tenha verdades, tenha opinião formada, que as tuas opiniões tenham conteúdo, tenham sustentação, mas todas as suas verdades e opiniões têm que ser mutantes, têm que ser temporárias. Isso é muito legal, isso ajudou muito a compor a minha personalidade, né? É muito importante ter fundamento no que você acredita, mas é importante estar sempre atualizando e mudando esse fundamento. Porque você pode desacreditar no que você acredita, você pode acreditar no que você não acredita, e essa dinâmica tem que estar aberta. Essa dinâmica tem que estar aberta. Então, voltando para um ponto que eu acho importante, porque eu acho que eu sempre falo que o terapeuta moderno, né, tem de alguma forma uma função de educador, na medida em que terapia e filosofia, para mim, andam muito juntas, né? Eu acho que hoje, talvez principalmente hoje, a qualidade psicoemocional está muito atrelada à visão de mundo. Sobre que visão de mundo eu lido comigo, eu olho para mim, para o outro e para a vida. Então, filosofia e psicologia, para mim, são dois lados de uma mesma moeda.
que compõem muito a expansão, né? Eu acho que a gente está num processo de reeducação muito importante, né? Quando eu falo que a gente precisa reintroduzir alguns critérios na nossa visão de mundo, eu acho que a impermanência é um, eu acho que o inconsciente é outro, eu acho que a natureza multidimensional e holográfica do ser humano e de toda a criação é outra. E quando a gente introduz isso na nossa visão de mundo, muda totalmente a forma como a gente lida com a gente, com o outro e com a vida. A gente vai saindo da lei de Einstein, né? A gente para de ficar nessa maluquice, de ficar há séculos repetindo as mesmas estratégias que não funcionam, porque a gente não aprendeu outra coisa. A gente não aprendeu a fazer diferente. Então vamos estudar, vamos fazer terapia, vamos meditar, né? Acho que são 3 coisas, é um tripé super importante nesse momento, né? Para quem quer mais da vida, né? Para quem quer estar com o copo cheio de coisas legais, ou pelo menos que a metade do copo cheio esteja cheia de coisas legais e a metade vazia não dê angústia, nem depressão. A metade vazia dê pra gente uma força, dê pra gente uma vontade de encher esse copo com o mesmo conteúdo legal que estava enchendo a outra metade. É material de trabalho. A gente veio aqui a trabalho, né? Agora, se culpa e pecado estão dentro do processo, aí já mela o processo todo, porque a gente continua usando estratégias que não funcionam. E a gente não nasceu pecador e culpado. A gente não nasceu faltando nada. A gente nasceu apenas ignorante de quem a gente é, e isso é um grande mistério. Adoro esse nome, é o nome que os índios americanos chamam Deus. Grande mistério. Grande mistério, é um mistério. O inconsciente, a gente carrega um mistério, um ambulante. Mais de 90% da gente está vivendo aqui agora e a gente não participa, e é a gente. E isso é um mistério. Eu sou um mistério para mim. Nós somos mistérios para a gente. A nossa vida psíquica é um mistério, a nossa vida emocional é um mistério. É um mistério porque é um mistério, e é um mistério porque a nossa cultura nos dotou de nada de recurso, de inteligência emocional, de inteligência filosófica, né? Para poder construir, para poder apressar o processo, para poder expandir de uma forma verdadeira, né? A direção que um ser humano deveria estar tomando, que é a recuperação da sua natureza original, que é a recuperação da sua condição original de ser um com toda a criação. Todo o universo é um único organismo, todo o universo é um ser só, totalmente interrelacionado, interligado, interdependente. Por isso que os índios falam que a vida é uma teia, né? Tem uma outra metáfora linda que é um tecido. Viver é tecer, e tecer com tudo. A gente está entretecido com toda a existência. Com uma existência que é impermanente, com uma existência que tem um nível de inconsciente gigante, de mistério gigante, uma existência que está toda em movimento. Isso é outra coisa muito fascinante. Não tem nada parado. Eu estou olhando para a parede, eu vejo a parede parada, mas ela não está parada, ela está em movimento. É só pegar um pedaço de parede e colocar no microscópio eletrônico. 100% de todo, do nível subatômico, do bóson de Higgs, as grandes teias de galáxias estão absolutamente todas em movimento. Essa é a própria expressão da impermanência na criação. Então, gente, é isso aí, né? Porque esse papo dá um congresso, a ideia aqui não é fazer um congresso, a ideia aqui não é chegar a nenhuma solução, a ideia é, tem um termo que eu gosto muito, que eu ouvi de alguém, é cozinhar conhecimento. É botar, né? Aqui o nosso encontro aqui é como se fosse um caldeirão. Né? A gente vai jogando conhecimento, vai fervendo, vai cozinhando, e vai cozinhando, e vai cozinhando, e a vida, né?
Eu vou fechar aqui com uma frase de um querido que já faleceu, que foi uma pessoa muito importante para mim, o Alex Faust, que dizia que viver é fazer tentativa e erro em voo cego. Viver é fazer tentativa e erro em voo cego. Essa frase expressa, para mim, o nível gigante de inconsciência e de mistério que tem na existência. Beleza? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre lembrando que eu tenho os cursos gravados na plataforma da Hotmart, né? Eu coloquei nesses 5 cursos o meu meio século de pesquisa, de estudo, de prática, os 30 anos que eu tenho como terapeuta e professor. Eu coloquei nesses 5 cursos. Tem um curso que é o Despertar da Sensibilidade e da Sensitividade, que é o top, foi o primeiro curso que eu fiz, é a estrela, tá vendendo pra caramba, tudo baratinho, tudo com acesso por 5 anos. Tem um de xamanismo muito legal, com canções, com jornada xamânica, com apostila. Tem um de chakras com apostila, com exercícios. Tem um de meditação super legal e tem um que eu gosto muito, que é o método silenciar. É meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento da ansiedade, do pânico, da depressão. Tá? Tá na minha bio, você encontra tudo isso, todos eles são baratinhos, pode pagar em 12 vezes, tá? Outra coisa, em setembro a gente começa a campanha do curso de formação de terapeutas de alinhamento energético que eu faço ano 17 no Paraíso, que é o Monte Caruná. Um lugar maravilhoso em Pati do Alferes, no estado do Rio, no alto da montanha, na floresta. Uma casa sensacional, uma comida absurda, e a gente passa 10 dias morando juntos, fazendo esse trabalho maravilhoso que eu compartilho com vocês na terça-feira, que há 23 anos eu ensino por todo o Brasil. Há 17 anos eu estou todo o carnaval. É o único curso imersivo que eu dou. É o único residente durante o ano, tá? Então, a partir de setembro vai estar aqui na bio também. E também pode pagar em várias vezes, super facilidade, né? Quanto mais cedo você pagar, mais barato fica, porque vai ter lote de pré-venda, essa coisa toda que marketing digital faz, tá? Isso é muito legal também. E é isso aí, um bom fim de semana para vocês, tá? Terça-feira a gente se encontra na Roda de Cura, às 8 horas da noite aqui no Instagram. Na terça-feira não é gravado, porque é um encontro terapêutico, mas o papo de hoje, amanhã já vai estar... Bom, além de ficar aqui no Instagram, na minha timeline, ainda vai amanhã, para quem está chegando agora, essa palestra de hoje vai estar no meu canal de vídeos, amanhã no YouTube, e no meu canal de podcast no Spotify, tá bom? E um beijo para todo mundo, obrigado aí para quem esteve aqui. E terça-feira a gente se encontra na Roda de Cura. Beijo grande.